então dar continuidade a este caminho com o Espírito Santo, aprofundando um pouco os dons do Espírito Santo. Gostaria de propor esse tema contando-vos uma história. Conta-se que um homem estava perdido no deserto, prestes a morrer de sede. Foi quando ele encontrou uma velha casa. Na verdade, era uma cabana sem janelas, sem teto, batida pelo tempo. O homem perambulou por ali e viu uma pequena sombra, onde acomodou-se, fugindo do calor do sol desértico. Ao olhar ao seu redor, viu uma bomba a alguns metros de distância, velha e enferrujada. Já sem forças, ele arrastou-se até ali, agarrou a manivela e começou a bombear sem parar. Nada aconteceu. Desapontado, caiu prostrado para trás e notou que ao lado da bomba havia uma garrafa. Olhou-a, limpou-a, livrando-a da sujeira e do pó. E leu o seguinte recado: meu amigo, precisas primeiro preparar a bomba com toda a água dessa garrafa. Após escrito, faça o favor de encher a garrafa outra vez antes de partir. O homem arrancou a rolha da garrafa e de fato lá estava a água. A garrafa estava quase cheia de água. De repente, ele se viu em um dilema. Se bebesse aquela água, poderia sobreviver. Mas se despejasse toda a água na velha bomba enferrujada, talvez obtivesse água fresca, bem fria, lá no fundo do poço. Toda a água que quisesse poderia deixar a garrafa cheia para a próxima pessoa. Mas talvez isso não desse certo. O que deveria fazer? A rolha, despejar a água na velha bomba e esperar a água fresca e fria, ou beber a água da garrafa e salvar sua vida? Um dilema, um verdadeiro dilema. Depois de pensar um pouco, mas com relutância, o homem despejou toda a água na bomba. Em seguida, agarrou a manivela e começou a bombear. E a bomba começou a fazer barulho. E nada aconteceu. A bomba continuou a fazer barulho e, para sua surpresa, viu surgir um fiozinho de água. Um pequeno fluxo e, finalmente, a água jorrou com abundância. A bomba velha e enferrujada fez jorrar muita, mas muita água fresca e cristalina. Ele encheu a garrafa e bebeu dela até se fartar. Encheu-a outra vez para o próximo que por ali poderia passar. Fechou-a com a sua rolha e acrescentou uma pequena nota ao bilhete preso nela. Creia-me, funciona. A história de hoje nos introduz nesse tema sobre os dons do Espírito Santo. Aqui estamos a simbolizar o Espírito com a água. Porque pensar na água nos ajuda a entender algo do Espírito Santo. Qual é a função principal da água? Podemos nos perguntar. A água é a fonte da vida. O homem bebeu aquela água e sobreviveu. Assim, o Espírito Santo nos dará também a nós a vida. Sem água não há vida. No deserto não há água. Por isso, não há cidades, exceto alguns oásis. Nós precisamos de água para viver. Para saciar a nossa sede, para cozinhar, para a higiene, a limpeza, para a cultivação, para o transporte. Na antiga prece chamada Sequência ao Espírito Santo, rezamos: lavai nossas manchas, aridez regai. Esta é uma função do Espírito Santo, de nos purificar, de nos ajudar a ter a vida. Jesus, no diálogo com Nicodemos, fala de nascer. Jesus usa essa ideia da purificação, nascer de novo. A água tem esse forte apelo purificador. Nicodemos precisava ser lavado, precisava purificar-se dos seus pecados e também dos seus pensamentos errados em relação a Jesus.
A água também pode ter sido usada aqui por Jesus para trazer à memória a pregação de João Batista, que era enfático em dar a importância do arrependimento antes de receber o batismo, como símbolo daquilo que já havia acontecido no coração da pessoa. O arrependimento e, consequentemente, a purificação dos pecados era um pré-requisito importante para fazer parte do reino. Se Jesus compara o Espírito Santo à água, quer dizer que o Espírito Santo é algo muito importante, indispensável para a nossa vida espiritual. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos viver a vida cristã. Jesus promete dar água viva à samaritana. Nos lembramos muito bem deste trecho bíblico, deste encontro maravilhoso que acontece entre Jesus e a samaritana. Mas se a água é assim importante e necessária, quanto será que custa essa água viva da qual fala Jesus? Podemos pensar que é difícil para nós encontrá-la. Ao invés da água viva, o Espírito Santo é um dom gratuito de Deus. Nós o recebemos no batismo, no crisma especialmente, mas Jesus o derrama sobre todos nós também em outros momentos. É necessária somente uma condição, irmãos. Somente quem tiver sede pode ir a Jesus para pedir-lhe que derrame sobre ele esse rio de água viva, que é o Espírito Santo. A condição para receber o dom do Espírito é que reconheçamos que temos necessidade dele. Nós precisamos do Espírito Santo e que confiemos que Jesus nos dará gratuitamente a água da vida, a água que tira a nossa sede, a água que nos deixa saciados. Nós precisamos dessa água. A água, porém, é somente um símbolo do Espírito Santo. Quer dizer, um exemplo que nos ajuda a entender que o Espírito Santo é a fonte da vida. O Espírito Santo é o amor. A água viva que Jesus derrama em nós é o amor que há entre o Pai e Ele. É o Espírito Santo. Este amor é a fonte da nossa vida. Se não podemos viver sem água, será que podemos viver sem o amor de Deus? E este amor, o que opera em nós? Quais são os dons que o Espírito Santo pode nos dar para que nós possamos ser verdadeiramente cristãos? Falamos que Deus dá gratuitamente os seus dons. Então vamos brevemente falar dos dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo são esses: a sabedoria, o entendimento, o conselho, a fortaleza, a ciência, a piedade e o temor de Deus. Olhamos então cada dom como algo precioso que Deus quer nos dar. Ele nos dá a água viva que é o Espírito Santo e através do Espírito Santo recebemos os seus dons. O dom da fortaleza. Com o dom da fortaleza, Deus dá a coragem necessária para enfrentarmos as circunstâncias desafiadoras da vida e a firmeza de caráter para suportarmos as perseguições e tribulações decorrentes do nosso testemunho. Eu posso ser rejeitada, eu posso ser combatida até na minha família, mas se eu tenho o dom da fortaleza, eu saberei agir conforme o Espírito Santo quer. O segundo dom é a sabedoria. O dom da sabedoria nos leva a distinguir entre o que é essencial, o que é importante e o que não é, entre o que realmente importa e o que é meramente secundário. E nós temos, irmãos, na nossa vida, momentos em que nós devemos distinguir o que é importante, o que é fundamental, e ao invés, o que é, segundo a opinião, pode ser também escolhido de uma forma diferente. O terceiro dom é o dom do entendimento.
Este dom forma a nossa inteligência, capaz de compreender e assimilar os conteúdos das verdades reveladas, auxiliando-se também da ciência, um outro dom do Espírito Santo, que ilumina a razão, a fim de conhecermos melhor a criação e chegarmos assim ao Criador. Nós, criatura, podemos chegar ao Criador através deste dom. Pode parecer um tanto confuso à primeira vista, mas podemos distinguir entre a sabedoria, o entendimento e a ciência. A ciência é o quarto dom, é o dom divino que aperfeiçoa as nossas faculdades intelectivas e nos ajuda a compreender a realidade como obra do Criador, iluminado simultânea e harmoniosamente pela fé e pela razão. As duas asas que elevam o espírito humano à contemplação da verdade, conforme a bela descrição apresentada pelo Papa João Paulo II, São João Paulo II, na encíclica Fides et Ratio. O outro dom, o quinto dom, é o dom do conselho. É o dom que permite à alma o reto discernimento sobre como responder às circunstâncias da existência, tanto no tocante às próprias decisões, quanto na hora de orientar os irmãos a trilharem o caminho do bem. O sexto dom é o dom da piedade. É a graça de Deus na alma que proporciona o relacionamento filial e profundo com Deus, mediante a oração e as práticas piedosas ensinadas pela Igreja. É o dom da devoção, do fervor, da experiência de viver em comunhão permanente com Deus. E por fim, temos o temor de Deus. O nome desse dom pode causar estranheza e confusão, pois muitos o entendem em sentido negativo, como se devêssemos ter medo de Deus. Na verdade, trata-se do dom divino que nos leva a temer por Deus, no sentido de não querer que Ele seja desprezado e deixado do lado, nem pelos outros, nem por nós mesmos. Caros irmãos, eis o apelo que a Igreja nos faz pelas palavras do Papa Francisco. Podemos renascer daquele pouco que somos, da nossa existência pecadora, somente com a ajuda da própria força que fez ressurgir o Senhor, com a força de Deus, e por isso o Senhor nos enviou o Espírito Santo. É o Espírito que nos faz ressurgir dos nossos limites, das nossas mortes, porque nós temos muitas necroses na nossa vida, na nossa alma. A mensagem da ressurreição esta de Jesus a Nicodemos: é preciso renascer. Mas como é possível deixar espaço ao Espírito? Uma vida cristã, que se diz cristã, que não deixa lugar ao Espírito e não se deixa levar avante pelo Espírito, é uma vida pagã, fantasiada de cristã. O Espírito é o protagonista da vida cristã. O Espírito Santo que está em nós, nos acompanha, nos transforma, vence conosco. Ninguém jamais subiu ao céu, senão aquele que nasceu do alto, isto é, Jesus. Ele desceu do céu. E Ele, no mesmo momento da ressurreição, nos diz: recebeis o Espírito Santo. E o Espírito Santo, então, será o nosso companheiro, o companheiro da vida cristã, o companheiro de cada um de nós. Ainda mais nesse tempo em que somos chamados a estarmos nas nossas casas em oração. Como no dia de Pentecostes, a invocar, a pedir, a suplicar ao Senhor que nos envie o Espírito Santo, para que Ele derrame sobre nós os seus 7 dons. Todos esses dons, juntos com a presença do Espírito Santo, irá nos fortalecer para vencermos
todos os empecilhos ao qual somos constrangidos a viver nesse tempo de pandemia, mas com a presença de Deus na nossa vida, nós iremos vencer. Iremos vencer certos de que o Senhor venceu a morte e ressuscitou, e ao subir ao céu nos enviou o Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.